Uma métrica objetiva para você avaliar se você está ou não no ciclo vicioso da medicina é você calcular o seu retorno por hora trabalhada. Se você tem um retorno por hora trabalhada menor do que R$100 por hora trabalhada, provavelmente você deve estar no ciclo vicioso da medicina. De forma subjetiva, basicamente, é só se perguntar: eu estou satisfeito com o rumo que a minha carreira, com o rumo que a minha vida tomou na medicina? Que a minha vida profissional tomou e que a minha vida pessoal tomou? Se a resposta for não, provavelmente você também esteja no ciclo vicioso da medicina. Na live de hoje, a gente vai falar sobre como sair do ciclo vicioso da medicina. O ciclo vicioso é quando é uma espiral negativa que o médico entra, que de forma, na maioria das vezes, inconsciente. 85% dos médicos no Brasil, mais ou menos, tá, de acordo com o Instituto de Demografia Médica, estão trabalhando demais, ou seja, tem uma carga horária muito alta, frustrados do ponto de vista de não ter, de não conseguir gerar resultado na vida dos pacientes, insatisfeitos, né, com o tipo de medicina que exerce, não se sentindo valorizado, né, não sendo reconhecido o seu trabalho, e acaba que essa espiral culmina com menos saúde, né, impacto negativo na saúde física e mental do médico, nos relacionamentos dos médicos, né, casamento, filhos, enfim, qualidade de vida. E isso só piora, então, espiral negativa. E a gente falou que uma métrica objetiva para você avaliar se você está ou não no ciclo vicioso da medicina é você calcular o seu retorno por hora trabalhada. Se você tem um retorno por hora trabalhada menor do que R$100 por hora trabalhada, provavelmente você deve estar no ciclo vicioso da medicina. De forma subjetiva, basicamente, é só se perguntar: eu estou satisfeito com o rumo que a minha carreira, com o rumo que a minha vida tomou na medicina? Que a minha vida profissional tomou e que a minha vida pessoal tomou? Se a resposta for não, provavelmente você também esteja no ciclo vicioso da medicina. Hoje eu vou falar o seguinte: eu vou falar com você que sabe que está no ciclo vicioso, você que não está satisfeito com a sua carreira médica. Eu vou começar a te mostrar, né, como que você pode fazer para sair disso, né? Como se livrar dessas armadilhas, né? Como começar a dar um passo de cada vez para que você saia do círculo vicioso da medicina e comece a entrar no ciclo virtuoso da medicina, tá bom? Na carreira médica, existem basicamente dois tipos de modelo de atendimento. Ou você entra pelo atendimento do volume, que é a medicina industrial, onde você atende muito volume, ou você escolhe a medicina artesanal, que é a medicina da experiência, que é a medicina que a gente defende aqui, que a gente ensina, que a gente tem ajudado centenas de médicos Brasil afora a aplicar dia a dia nos seus consultórios. E a gente vai mostrar alguns exemplos para vocês aqui. Né? Através de quê? Do atendimento particular. Por quê? Só no atendimento particular, pessoal, é que você vai ter a liberdade e a autonomia de exercer a medicina como você sempre sonhou. Por exemplo, você define o seu horário de trabalho, você define quanto tempo você vai dar para o seu paciente, você define, por exemplo, o que você vai oferecer na sua clínica, no seu consultório. Por exemplo, a gente tem um colega médico ortopedista que ele na clínica dele particular, além das consultas que ele faz, que ele inclusive cobra antecipado, ele também oferece para os pacientes que precisam o ultrassom, por exemplo, musculoesquelético, que ele é professor disso. E quando os pacientes precisam de uma infiltração, ele também faz tudo isso, às vezes, no mesmo dia. Então, imagina o quanto que isso agrega valor para o paciente. O paciente, ele chega com hora marcada, né, ele paga antecipado, chega com hora marcada, é extremamente bem atendido. No mesmo dia, ele faz a consulta, fecha o diagnóstico, através de um exame, por exemplo, como ultrassom, quando é necessário, uma bursite, uma tendinite, qualquer coisa que seja, e quando há necessidade de um procedimento como infiltração, o médico realiza ali, inclusive com a ajuda do ultrassom, de partes moles ali, o músculo esquelético. Então, esse médico que utiliza nosso método, né, o nome dele é Luiz Felipe Lisboa, talvez algum de vocês até conheça, ele é lá do Rio de Janeiro. O Luiz hoje não dá mais plantão, o Luiz hoje, ele já tem até um curso online, a clínica dele está bombando. Recentemente ele me mandou uma mensagem falando do faturamento dele recorde, em um dia só, né, bateu ali mais de 5 dígitos em um dia só, 5 dígitos, para quem não sabe, é R$10 mil em um único dia.
Por quê? Porque hoje, cada vez mais, ele aprendeu a fazer um atendimento premium para o paciente dele. E o paciente, ele se sente o quê? Especial, ele se sente bem, ele tem o problema dele resolvido, às vezes, no mesmo dia, sem sair peregrinando. Tem que fazer o exame, marcar o exame, pegar o resultado do exame, agendar a consulta de novo. Não, às vezes, no mesmo dia, ele resolve. Olha que legal. E o Luiz, ele conseguiu estruturar isso tudo no consultório dele, entendeu? Ele faz as regras dele. Hashtag meu consultório, minhas regras. Ele define o preço dele. Ele define como é que funciona a forma de pagamento dele. Se ele aceita cartão ou não, se ele aceita Pix ou não, maquininha, parcelado, à vista, não importa. Ele define as regras. O que acontece? Você tem esses dois caminhos, né? O caminho do volume e o caminho da medicina industrial, ou o caminho, né, do atendimento particular, que não é mais difícil, é só menos conhecido. Quando você não tem acesso durante todo... Tem colegas que chegam aqui para a gente, que a gente ajuda, que é pós-doutor, que fala assim, cara, nunca ninguém ensinou isso para mim durante 20, 30 anos de medicina. E é por isso que a gente entende que é normal, principalmente para quem está chegando aqui a primeira vez, quem está me conhecendo a primeira vez, é estranho. Eu sentiria estranho, eu não acreditaria. E é por isso que a gente precisa mostrar para você, né, que é possível sim você resgatar o prazer de exercer a medicina. Você atender o seu paciente como você sempre sonhou. Lembra quando você se formou em medicina, que você fez um juramento, que você ia sempre oferecer o melhor? Pois é, e que infelizmente hoje você acabou indo por um caminho de atender muita gente ao mesmo tempo, oferecendo uma medicina meia boca, sendo mal remunerado, não tendo qualidade de vida, não tendo tempo para quase nada. Pois é, então a gente está aqui para te ajudar, tá bom? E independente de você, né, escolher seguir com a gente ou não, tá tudo bem, tá? A gente está aqui há 3 anos fazendo conteúdo quase que diariamente, de forma gratuita, totalmente gratuita. A gente tem um podcast com mais de 200 conteúdos, a gente tem um canal aqui do YouTube com mais de 200 conteúdos gratuitos, tem 50 entrevistas com médicos que já vivem, alguns já vivem exclusivamente atendimento particular, outros estão nessa transição, né, saindo dos planos, saindo dos plantões. Tudo isso, gente, independente da especialidade, independente do tempo de formado, independente do que sabia de marketing ou de vendas ou de gestão. Tem gente que começou do absoluto zero. Tem gente que já tinha 20, 30 anos de carreira e está fazendo essa transição com sucesso. Tem gente que hoje disse não a todos os vínculos. Tinha gente que trabalhava em 9 vínculos, como o João Paulo Lomelino, né? 9 vínculos, e hoje trabalha somente nos consultórios dele, onde ele é dono. Uma grande armadilha, que eu esqueci de falar, que a gente acaba caindo também, né? Quando a gente vai... Sidney, entendi, eu quero ir para o particular. Muita gente decide ir para o particular e comete uma grande armadilha. Começa com um custo fixo muito alto, tá? E aí o que acontece? Uma pressão muito grande para poder manter o custo fixo da clínica. E aí alguns acabam sucumbindo a atender plano. E aí piora. Aí é que entra numa espiral negativa. Pior ainda, por quê? Eu vou te explicar. Se você se credenciar um monte de plano, o que acontece? Você vai ter que trabalhar no modelo de volume para poder ter faturamento, porque o plano tabela o seu preço. E aí o que acontece? Por que é uma grande armadilha começar a atender no plano? Porque, gente, tudo que você foca, anota essa frase, tudo que você foca tende a expandir. Se você foca em atendimento por plano, atendimento de volume, mesmo que você ofereça um atendimento incrível, seus pacientes vão começar a falar bem de você e só você vai atrair mais paciente plano. E você vai continuar nessa roda dos ratos, como diria Robert Kiyosaki, e não vai sair do buraco, não vai sair do lugar. Eu já vi isso acontecer centenas de vezes. Eu já ouvi isso dezenas de vezes, de dezenas de colegas dizer assim, Sidney, eu não aguento mais atender volume, tá? Eu estou pagando para trabalhar, eu não aguento mais, tá? Então, o que você precisa entender? Sidney, eu já caí nessa armadilha, meu custo fixo já é alto e eu já estou cheio de plano de saúde. Calma, confia que você está no lugar certo. Você chegou no lugar certo. A gente está aqui para te ajudar. Então, vamos lá. Qual que é o jeito certo de começar no particular? Como é que eu faço, por exemplo, a transição? A gente aqui basicamente fala com 2 tipos de pessoas. As pessoas que estão começando do zero, né? Então, as pessoas estão começando do zero, a gente fala o seguinte, começa com custo fixo baixo, tá? Foco total no paciente. É um dos bordões aqui do CVM.
tá? No início, você não precisa fazer um super investimento em clínica. Esquece isso que te falaram, não precisa, tá? Você pode começar com telemedicina, você pode começar, a gente tem colegas que têm começado com atendimento domiciliar, você pode, por exemplo, cobrar o dobro do valor de uma consulta em consultório, que você não precisa oferecer retorno, enfim, sem gastar um centavo em estrutura. Mas se eu quero começar com estrutura, começa sublocando, começa no co-work médico, começa atendendo em clínica de terceiros, deixando uma porcentagem, e aí você vai aprender 3 blocos que toda empresa de sucesso precisa ter. E se você não sabe, o seu consultório particular, o seu atendimento particular é uma empresa. Quais são esses blocos? Um bloco de atração de clientes, ou seja, você precisa investir em marketing, em atração de clientes. Os clientes, eles precisam te conhecer, eles precisam saber que você existe. De nada adianta você ser PhD pela USP, subespecialista em neuropediatria, né, especialista em transtorno do espectro autista, se ninguém te conhece. Ou só o pessoal da faculdade te conhece, só seus colegas te conhecem. Se as pessoas que precisam do teu atendimento não te conhecem. Então, o primeiro bloco que você precisa aprender é um bloco de captação, né, de atração de pacientes particulares. Os pacientes precisam te conhecer. E a gente vai te mostrar de forma mais detalhada nos próximos dias no evento, no workshop médico. Eu vou te dar uma aula completa sobre como que você faz para fazer o cliente correr atrás de você, né? Cliente / paciente particular correr atrás de você e não o contrário, tá? A gente tem o exemplo da Irlena, né? Que a Aliane citou aqui. A Irlena tem um mês, da última vez que eu conversei com ela, ano passado, ela estava com um mês de fila de espera, entendeu? A Irlena não corre atrás de cliente corre atrás da Irlena. E ela é só um exemplo, tá? Outro bloco que você precisa aprender para você fazer seu particular dar certo é um bloco de encantamento. Sidney, o que é encantamento? Encantamento, pessoal, é quando você supera a expectativa do seu paciente. Exemplo, se o seu paciente espera que você atenda ele bem na consulta, um exemplo, e você não atende ele bem, a expectativa desse cliente não é atendida. Muito menos superada. Qual é a tendência? Ele não volta. Por isso que é um tiro no pé você atender volume, seja em clínica popular, seja em plantão, seja, infelizmente, até no próprio SUS. Você está construindo uma imagem negativa sobre você. Anota isso. Anota isso. Quando você atende por volume, onde quer que seja, você acaba fazendo uma medicina meia boca, você aumenta a chance de errar, a sua chance do seu paciente ficar satisfeito é muito pequena, e esse paciente tende a criar uma imagem, né? O seu posicionamento na cabeça desse cliente, desse paciente, vai ser muito ruim. Ele vai falar mal de você. Entendeu? É por isso que não adianta você... eu agora tenho 20 anos de plano, 10 anos de plano, né? Os preceptores, com todo respeito aos mestres, né? Mas eles falam isso. Você só vai poder abrir seu consultório depois de 10 anos de plano ou de plantões, né? Porque você precisa ficar famoso. É um baita tiro no pé, com todo respeito a eles, com toda gratidão aos meus mestres, né? Eu acho que eles falam isso porque é o que funcionou para eles. É igual quando os nossos pais viram para a gente e falam assim, você precisa amarrar o seu burro na sombra, meu filho, você precisa de um concurso público. E não necessariamente. O meu perfil, por exemplo, é de empreendedor. Eu prefiro a liberdade, eu prefiro correr o risco de empreender, de ser dono do meu tempo, dono da minha hora trabalhada. Eu prefiro escolher quando, com quem e como trabalhar, mesmo arriscando, do que ter ali o que eu já tive, né? Eu fui servidor público. Vou contar a minha história de forma mais detalhada para você no workshop médico, mas eu fui servidor público. O dinheiro caía ali todo mês, independente de eu trabalhar ou não, o dinheiro caía. E eu ganhava bem, não ganhava mal, não. Tá? Mas eu não estava feliz, não é o meu perfil, entendeu? Não acho que todo mundo precisa ser servidor público e não acho que todo mundo precisa querer viver de particular. Eu acho que a gente tem que encontrar o que faz sentido para a gente, né? Então, nossos preceptores, eles falam, igual aos nossos pais, aquilo que para eles fazia sentido, aquilo que fez sentido para eles, mas não necessariamente é o que faz sentido para você, entendeu? Você não desonra eles, né? Quando você escolhe um caminho diferente. Você somente honra a você mesmo. Você honra a sua história, né? A sua história é uma, a história dos seus pais, dos seus mestres são outras, entende? E isso é libertador. Eu estava falando dos 3 blocos que toda empresa precisa ter e seu consultório particular também precisa ter. Um bloco de atração de clientes, um bloco de encantamento.
Então, você precisa surpreender o seu cliente, né? E a nossa metodologia é toda pensada nisso. Você também precisa de um bloco de fidelização de clientes. Ou seja, não basta só atrair clientes novos. Você precisa reter esses clientes. Talvez vocês saibam, talvez não, mas por exemplo, para você atrair um cliente, custa 5 vezes mais, é 5 vezes mais caro do que você vender de novo para o mesmo cliente. São estudos de negócios, né, do empreendedorismo. E isso na medicina, para pensar comigo. Quem que é mais fácil agendar uma consulta com você? Um paciente que, por exemplo, vamos supor que você seja cirurgião. Um paciente que operou com você, que teve uma ótima experiência, acima da expectativa dele, ou um cliente que nunca te viu, uma pessoa que nunca te viu. É óbvio que se a pessoa que já te conhece, que já passou por uma experiência incrível com você, é mais fácil dela agendar uma consulta com você, dela te procurar de novo, tá? Então, aqui no CVM, pessoal, para além das estratégias de marketing digital, de Google, Instagram, Facebook, YouTube, podcast, Telegram, o que quer que seja, TikTok, além de tudo isso, para além de tudo isso, o que a gente acredita e o grande diferencial do nosso método é que a melhor estratégia, mais poderosa e mais perene, que talvez nunca mude, é o boca a boca positivo. E a gente te ajuda, e talvez isso não seja novidade nenhuma para você, mas com o CVM o que a gente faz é te ajudar a potencializar o boca a boca positivo, inclusive fazendo boca a boca digital, né? Linkando o boca a boca dos pacientes que passaram na sua experiência, né, no seu atendimento premium, né, com o digital. A gente também ensina isso. Então, quando você tem esses 3 blocos, pessoal, conectado, isso é uma fórmula que não é mágica, que não é rápida, mas que funciona, tá? Se não entendi, preciso de 3 blocos: captação, encantamento e fidelização. E agora eu vou te falar sobre 3 fases que é importante você respeitar, que a gente recomenda que você respeite na sua jornada até viver 100% de atendimento particular, para que você possa aumentar o número de pacientes particulares, né, para que você possa ter um consultório com faturamento todos os meses, para que você possa trabalhar mais, para que você possa ganhar mais trabalhando menos, tá? Com mais qualidade, menos e melhor, tá bom? Quais são essas 3 fases? Primeiro, você tem que focar no cliente. O que é isso? Você vai estruturar exatamente um serviço onde você vai ter um pré, um intra e um pós-consulta incrível. Incrível. Que para isso, gente, você vai, por exemplo, precisar basicamente de uma secretária, tá? Basicamente, na nossa metodologia, a secretária é uma peça fundamental, já te adianto. O investimento inicial para a gente, ao invés de investir no super consultório, numa super estrutura física, a gente recomenda que você comece investindo numa super secretária. Uma pessoa que vai simplesmente transformar os pacientes, os potenciais pacientes que estão te procurando através do Google, através de indicação, através do Instagram, em agendamento de consulta. Já parou para pensar que ela é esse filtro, que quem faz o filtro do número de pacientes agendados no seu consultório particular é a secretária? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar, você que já tem consultório particular, que talvez a sua agenda de atendimentos particulares não esteja cheia porque a sua secretária não foi treinada, porque você não estabeleceu um treinamento, você não treinou, você não... ou então você não recrutou da forma certa, não treinou da forma certa? Pois é, esse é um dos principais erros que impedem os médicos hoje, no Brasil, a maioria, né, 85% dos médicos brasileiros, né, de não viverem de atendimento particular. É não ter uma boa secretária treinada, recrutada, treinada, né, valorizada. E aí eu falei das 3 fases. Falei de 2, né? Primeira fase, você foca no cliente, total no cliente, foco total no cliente, né? Faz ali, encanta esse paciente, fideliza esse paciente. Por quê? Porque o círculo virtuoso, pessoal, é exatamente fruto disso. Esse paciente que teve resultado, que ele foi encantado, que ele foi fidelizado, ele vai te indicar, ele vai voltar. Isso vai garantir com que você tenha faturamento todos os meses no seu consultório particular. Isso vai te dar liberdade para dizer não para qualquer vínculo que você não goste, que não te valoriza. Sidney, eu quero continuar atendendo o plano, eu quero continuar no SUS, eu quero continuar na clínica popular. Tá tudo bem, ninguém aqui está dizendo que você tem que viver só de particular. A gente tem uma série de colegas
que estão com o consultório funcionando muito bem, obrigado, particular, mas que escolheram continuar no SUS por isso, porque quiseram, não porque precisam, sabe? Que continuaram atendendo o plano porque tinham vínculos de confiança, vínculos afetivos com os pacientes. Entende? Então, assim, não existe resposta certa ou errada, não existe o que é certo ou errado. O que é certo para você, o que é errado para você. Para mim, não faz sentido atender plano de saúde, não faz sentido atender plantões, não faz sentido receber menos do que eu acho que vale a minha hora. Para mim não faz sentido, talvez para você faça. E tá tudo bem. Você respeita o meu livre-arbítrio, eu respeito o seu, e a gente continua, né, se respeitando, a gente continua as nossas vidas. Agora, se você tem o perfil como o meu, se você valoriza mais a liberdade, a qualidade de vida, né, se você valoriza mais, se você não quer chegar no final da sua vida tendo se arrependido de não ter tentado, porque quando a decisão de mudar, de fazer uma transição de carreira que eu fiz foi, eu não quero chegar no final da minha vida como os meus professores, como os meus orientadores do mestrado, como meus professores da faculdade, da residência. Eu não queria aquela vida para mim. Eu queria uma vida com mais liberdade, com propósito, sabe? Com satisfação. Coisas que o dinheiro não compra. Como médico, a gente tem acesso a muitos bens materiais. Eu tenho uma frase da minha família aqui, que eu estou querendo a cultura da minha família, que é assim, a gente tem que valorizar o dinheiro. Eu acabei de falar que é importante a gente receber a riqueza. Então, assim, dinheiro é importante, mas não é o mais importante. Existem coisas mais importantes que o dinheiro, como, por exemplo, saúde, família, né, objetivos de vida, propósito. Então, eu não queria chegar no final da minha vida e não ter tentado, sabe? Não ter, pelo menos, lutado pelos meus sonhos, né? Por aquilo que eu acredito. Então, que você também, que essa reflexão possa tocar lá fundo, naquele seu sonho que estava engavetado, sabe? Naquele objetivo que talvez você não acreditasse mais. Hoje, né, eu recebi um feedback de um colega que disse, Sidney, eu estava quase desistindo da medicina. Vocês são minha última esperança. A metodologia CVM é minha última esperança. Então, assim, primeiro você foca no cliente. Quando você valida isso, né, aí você ganha confiança, coragem. Você vê que funciona. E aí isso vai te encher de coragem. Aí você pode, inclusive, sim, agora sim, investir mais na estrutura física, investir em equipe, fazer até, se for o caso, por que não, né, financiamentos para que você... Porque agora você sabe que funciona, porque agora você não vai mais com a cara e com a coragem como eu fui. Como eu fui. Segundo o Sebrae, pessoal, né, o Sebrae, todo mundo deve saber o que é, né, é uma entidade que presta, enfim, que apoia o empreendedorismo no Brasil, né? Segundo dados do Sebrae, 60% das clínicas médicas fecham nos primeiros 5 anos. E agora na pandemia, minha nossa, deve ter fechado 80%, 90%. E aí depois que você foca na sua clínica, a terceira fase, Sidney, qual é a terceira fase? Não acaba essas fases. A terceira fase, pessoal, é focar em você. Aí é um momento em que você aumenta o seu ticket médio, você aumenta o seu preço de consulta, seu preço de exame, seu preço de procedimento, seu preço de cirurgia, você começa a reduzir sua carga horária. Você começa a ter tempo de qualidade. Você começa a até pegar o seu dinheiro e colocar ele para trabalhar para você, investir, né? Lembra que eu falei de ativos no início dessa live? Pois é, nesse momento você vai começar a liberar tempo, a comprar tempo para investir em ativos, em outros negócios, né? A investir em aplicações financeiras, né? Em imóveis, enfim, montar uma franquia, por que não, do seu próprio negócio. Então, assim, investir no digital, lançar o seu próprio curso online, lançar o seu livro, ou mesmo não fazer nada disso, simplesmente ter mais tempo para curtir sua família, para curtir o seu hobby, para viajar mais, sabe? Para fazer tudo aquilo que até hoje você não conseguiu fazer porque você estava preso no círculo vicioso do excesso de trabalho, da baixa remuneração, do baixo resultado nos seus pacientes, da baixa qualidade de vida, né? Do excesso de doenças, né? Do excesso de custos. Então, é isso. Esse é o nosso propósito, é te ajudar a, de verdade, fazer uma mudança de 180 graus. Não 360, 180 graus, né, de vida, tá bom? E para isso, a gente recomenda que você acredite no seu potencial, acredite no nosso método e escolha o atendimento particular,
como um veículo, como uma ferramenta, como um caminho para que você, né, atinja os seus objetivos, sejam pessoais ou profissionais. Para você que não tem tempo, que não tem dinheiro, que não sabe por onde começar, eu vou reforçar 3 dicas, que eu já falei aqui, mas eu vou reforçar como dicas práticas, para que você saia daqui já começando, né, tendo um início, né, os primeiros passos. Gente, telemedicina. Você pode começar só tendo conexão com a internet, um prontuário eletrônico, uma assinatura digital, que dependendo do estado que você esteja, o seu CRM disponibiliza para você de forma gratuita a assinatura digital. Tá? Dependendo da sua sociedade de classe, se você for especialista, você tem esse acesso também de forma gratuita. Prontuário eletrônico é 100, 200 reais por mês, 300 reais os mais tops aí da vida. Tem um custo muito baixo para você começar. Né? Para você começar ali a testar os 3 blocos, lembra? De atração, de encantamento e fidelização. A pergunta para finalizar essa live para vocês é: você está oferecendo um atendimento que é encontrado em qualquer lugar? Ou você oferece um atendimento escasso, diferenciado, onde as pessoas pagariam o preço que for por ele? Porque assim, ó, uma coisa eu quero te adiantar: seu atendimento vale. Vale quanto você achar que vale. Sabe por quê? Porque você salva vidas. Porque você... o nome do livro é A Pequena Empresa Mais Bem-Sucedida do Mundo, do Michael Gerber, viu, Marília? Você que vai abrir consultório, é obrigatório. Depois você manda um direct agradecendo por ter recebido essa indicação desse livro, porque esse livro realmente é incrível. Já ouvi o podcast dele e agora comprei o livro. E foi muito barato. R$183 foi muito barato. Então, seu trabalho vale. A questão é, as pessoas estão percebendo esse valor? Talvez não. Porque se sim, você já era para estar exercendo a medicina como você sempre sonhou, já era para estar recebendo abraços, se bem que agora nesse momento não dá, mas recebendo agradecimento todo santo dia dos seus pacientes, está recebendo avaliações positivas no seu site lá do Google Meu Negócio, para quem tem, está recebendo uma remuneração justa, está feliz, está tendo tempo com a família, está tendo tempo para fazer o que você quiser. Porque esse é o nosso propósito, tá bom? Pessoal, gratidão.